Já vou ser rápida, breve, bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam, rapidamente. Só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Sem enrolação, já vamos aqui de informação, gente. A Andresa Matais, colunista, né, do portal de notícias Metrópolis, não traz notícia boa para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Andresa Matais, acusado de vazar dados de Viviane Barros, isso aqui, gente, tá? É matéria publicada hoje aqui no portal de notícias Metrópolis, tá? Acusado de vazar dados de Viviane Barros, pede a Fachin que Moraes não seja relator, que Moraes seja afastado do cargo. Vejam só aqui. A defesa do empresário carioca Marcelo Conde apresentou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, um pedido para que o caso dele não seja mais relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Conde é acusado, né, de pagar por dados da declaração de imposto de renda da advogada Viviane Barros de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e ele nega. Como mostrou a coluna, a defesa de Marcelo Conde apresentou em meados do mês passado um pedido ao próprio Alexandre de Moraes para que ele se declarasse impedido por ser casado com a suposta vítima. Só que não houve resposta. O Alexandre de Moraes não deu resposta. E não houve outra alternativa a não ser a defesa pedir socorro para o presidente da corte, né? Por isso, o novo pedido é direcionado ao presidente do STF. A defesa de Conde pede que, se necessário, o caso seja levado ao plenário da corte. Incluído no chamado inquérito das fake news, Marcelo Conde é empresário do ramo imobiliário e filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde. A tese dos defensores, né, de Marcelo Conde é que Moraes não poderia atuar no caso por ser casado com a vítima. O entendimento do STF, porém, tem sido de que a vítima nesses casos é a própria corte, o que permitiria a atuação de Moraes como relator. Mas como assim a vítima foi a corte? Porque os dados que foram vazados não é da Viviane Barros? O que ela tem a ver com a Suprema Corte? Ela representa a Suprema Corte? Ela é um membro da Suprema Corte? Então não faz o menor sentido essa justificativa do ministro Alexandre de Moraes. Não, como se trata da Suprema Corte, então eu posso ser relator. Assim, né, gente? Eu já vi alguns juristas detonando aqui essa decisão do ministro Moraes. Então tá aqui. O entendimento do STF, porém, tem sido de que a vítima nesses casos é a própria corte e o que permitiria a atuação de Moraes como relator. A lei é clara. O Código de Processo Penal, em seu artigo 252, inciso 4, diz expressamente que o juiz está impedido de participar de julgamentos que envolvam parentes em até terceiro grau, disse a defesa de Marcelo Conde em nota à coluna. De acordo com a Polícia Federal, Marcelo Conde teria pagado 4,5 mil para obter de forma indevida declarações de imposto de renda. Ele, que atualmente vive na Espanha, nega as acusações. Os dados teriam sido levantados de forma indevida pelo contador Washington Travassos de Azevedo, que está preso desde o dia 14 de março deste ano. No dia 1º de abril deste ano, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão contra Marcelo Conde. Ele não foi encontrado no Rio de Janeiro por estar morando em Madrid, na Espanha, onde depois se apresentou às autoridades, gente, tá? A ordem de prisão foi dada por Alexandre de Moraes, mesmo contra o parecer da PGR, que entendeu não existirem provas suficientes nem risco que justifique o pedido da prisão preventiva. Ou seja, o PGR enfrentou Moraes. Não tem motivos para prisão, mas mesmo assim, atropelando o PGR, passando por cima da PGR, do Paulo Gonet, o ministro Alexandre de Moraes foi lá e decretou a prisão do Marcelo Conde. E aí, gente, vocês acham que, por se tratar da Viviane Barros, esposa do Moraes,
ele deveria estar julgando isso aqui, ou pior, sendo relator dessa ação? Ai, meu Deus do céu, gente, só em Brasília, né? Só na República das Bananas mesmo que acontece uma coisa dessa. Eu fico pensando assim, juristas, né? Ministros de Suprema Cortes internacionais, quando tem acesso a uma aberração dessa, né? Tanto é que a justiça lá da Itália, da Espanha, da Argentina, dos Estados Unidos, tem dado decisões humilhantes para o ministro Alexandre de Moraes. Cortes internacionais não aceitariam isso aqui de forma alguma, mas aqui no Brasil tá, como diz o próprio colunista, né, do Estadão, o Andreasa, vai se relativizando, vai deixando acontecendo. Aconteceu uma vez, passou, se ali passou, eu posso fazer de novo. Aí acontece de novo, passa, a mídia não cai matando em cima, não acontece nada. Se aconteceu lá, aconteceu aqui, pode acontecer de novo. E aí vai acontecendo, vai se normalizando, escândalos atrás de escândalo, porque isso aqui é um escândalo, vai se normalizando e a coisa vai acontecendo. Aí vira uma patifaria. O judiciário brasileiro vira motivo de chacota internacional, vergonha internacional, porque qualquer juiz de direito, qualquer ministro do Suprema Corte Internacional, quando vê um caso como esse aqui, do ministro Moraes julgando casos relacionados à esposa dele, pior ainda, sendo relator, decretando a prisão do cara que perseguiu a esposa, é surreal isso aqui, gente. Virou uma República das Bananas mesmo. Só uma opinião, gente, tá? Enquanto a gente ainda tá podendo ter aqui na internet. Falando em patifaria, gente, eu vou trazer aqui uma notícia que vocês vão ficar de queixo caído. Vocês já viram aquela musiquinha que fala assim, malandro, mané, mané? Podes crer que é... Eu sou péssima cantora, né? Como comentarista política, eu sou uma péssima cantora. Mas deu pra vocês entenderem. Vejam só. Malandro e mané, mané. De malandro e malandro, Lula vai ficando no poder. Lula, do PT, se candidata com 88 certidões criminais. Como que um homem com esse currículo consegue ser presidente da República? É assim, gente, é de revolta, é de se revoltar ou não é? Isso é revoltante, gente. Tanta gente honesta, justa, íntegra para comandar o Brasil, o povo vai lá e coloca isso aqui. 88 certidões criminais no lombo do Lula e ele tá lá, torrando e gastando, gente, com aquela vida de luxo. Tudo às custas do nosso suado dia. O povo não aguenta pagar tanto imposto. E o homem tá lá socando mais imposto. Inclusive agora vamos pagar o maior imposto do mundo. 28%. Graças a isso aqui. E tem gente que vai lá, faz o L e vota nisso aqui de novo. 88 certidões criminais no lombo do Lula. E não é candidato. O presidente Lula se candidatou à reeleição e entregou ao Tribunal Superior Eleitoral 88 certidões criminais. A documentação integra o registro da candidatura para a disputa presidencial. O número é superior ao apresentado por outros candidatos que já disponibilizaram seus documentos do sistema eleitoral. Renan apresentou 5 certidões, Romeu Zema, tá aqui. Até amanhã deste domingo, o novo sistema do TSE ainda não disponibilizava documentos referentes à candidatura de Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro. O que as certidões significam? A apresentação das certidões criminais é uma exigência para o registro de candidatura. Os documentos devem ser fornecidos pela Justiça Federal e Estadual nos casos previstos pelos tribunais competentes. O número de certidões, isoladamente, não determina se um candidato pode disputar a eleição. Quando existe algum registro criminal, o candidato precisa apresentar também a certidão de objeto IP, documento que reúne informações utilizadas sobre o processo. Documento que reúne informações atualizadas sobre o processo.
A partir dessa documentação, a Justiça Eleitoral verifica-se a situação de cada caso e se existe alguma decisão com consequência para o registro da candidatura. A documentação entregue por Lula também registra o patrimônio declarado pelo petista de 4,7 milhões, quantia 35,7 menor. Ou seja, o Lula ficou mais pobre dentro do governo Lula. Meu Deus. Ele acha que deve estar escrito trouxa aqui na nossa testa. Tá? Tadinho, né, gente? Lula ficou mais pobre. É isso aí, gente, tá? O que é que vocês acharam? 88 certidões criminais no lombo do Lula e o homem tá lá, concorrendo o 4º mandato à presidência da República. É uma patifaria mesmo isso aqui, gente, tá? Meu Deus do céu. Vamos lá, gente, o desespero tá tomando conta, viu? Mauro Vieira fala em interferência dos Estados Unidos e agressão da Argentina, ou seja, o governo Lula está sendo bombardeado de tudo quanto é lado. Da Argentina, do governo dos Estados Unidos, né, de Donald Trump. E o Mauro Vieira está desesperado. Está desesperado. O Lula, a campanha do Lula, o Mauro Vieira estão preocupadíssimos com interferência dos Estados Unidos na eleição de 2026 aqui no Brasil. Aquilo que o Lula fez, né, interferência na eleição dos Estados Unidos, muita gente interpretou que foi interferência do Lula na eleição lá dos Estados Unidos, quando o Trump estava lá concorrendo com a Kamala Harris, quando o Lula declarou apoio a Kamala Harris. Categoricamente, muitos viram isso como interferência. A partir do momento em que ele declara apoio a uma candidata, muitos votos, que muita gente que estava ali na dúvida, de repente pode votar porque o Lula sinalizou. Claramente foi visto como uma interferência. Mas o Lula pode. Agora Trump, Javier Milei, não, eles não podem interferir nas eleições aqui no Brasil. E o desespero tomou conta. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou em entrevista ao Clarim que a relação entre Brasil e Argentina chegou a um ponto de deterioração, que exige uma mudança imediata de postura do governo Javier Milei. Tá aqui, ó. Que exige uma mudança, tá exigindo, tá? Exige uma mudança imediata da postura do governo Javier Milei. Para o chanceler brasileiro, a retomada da normalidade depende de um gesto simples de Buenos Aires: interromper os ataques contra o governo Lula, as instituições e autoridades brasileiras. É preciso apenas um pequeno gesto diante das importâncias das relações, afirmou Vieira. Devem cessar as agressões. Só que, para desespero do Mauro Vieira e do Lula, hoje o Javier Milei dobrou a aposta contra o Lula. Por quê? Um deputado, um parlamentar americano, gente, o Carlos Gimenez, fez uma postagem, né, na rede social dele, chamando o Lula de corrupto. De corrupto e o pior que vocês possam imaginar. E o Javier Milei foi lá e republicou a postagem, retuitou a postagem, para desespero do Lula. Os ataques do Javier Milei se intensificaram. E o Javier Milei disse que não vai baixar a cabeça. Gente, a crise entre Lula, Javier Milei e Estados Unidos parece que está só no começo. Porque, ao que tudo indica, Javier Milei, além de não recuar, ainda vai intensificar. E, ao que tudo indica, o governo americano, o governo Donald Trump, além de não recuar, ainda vai intensificar, porque o governo americano já aprovou lá o novo embaixador e está só esperando o Lula autorizar para enviá-lo aqui para o Brasil. E o Lula está com medo que esse novo embaixador venha para o Brasil para investigar as eleições aqui no Brasil. Será que é esse o motivo do medo do Lula de não ter autorizado lá os dois representantes do governo americano para vir ao Brasil? O Lula negou o visto, né? O desespero tá tomando conta, gente, tá? E agora deixa eu trazer um vídeo aqui para vocês. Na verdade, não vou trazer um vídeo. Eu vou trazer aqui uma notícia que é terrível pro Lula. A notícia é terrível pro Lula, gente, tá? O Davi Alcolumbre, não sei se vocês perceberam, ele vem
humilhando o Lula sucessivas vezes. O Davi Alcolumbre basicamente declarou guerra contra o Lula. Alcolumbre usa a PEC da jornada 6x1 para impor checkmate em Lula no Senado Federal, gente, tá? Ou seja, Davi Alcolumbre não está disposto a ceder para o Lula da Silva. É basicamente o Davi Alcolumbre esfregando na cara do Lula: quem tem mais força no Congresso Nacional é o Alcolumbre. Quem manda no Congresso Nacional é o Alcolumbre. Quem decide o que vai e o que não vai ser aprovado é o Alcolumbre. Gente, o Alcolumbre está humilhando o Lula sem precedentes. Vejam só. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai manter a tramitação da PEC 8/2005, que acaba com a jornada de trabalho para o Congresso Nacional durante as 2 semanas de esforço redobrado de votações neste mês de agosto. Isso significa que no jogo duro de poder travado com o Planalto, Alcolumbre converteu a PEC na sua mais pesada moeda de troca para retalhar o governo. Ou seja, o Davi Alcolumbre vai usar, né, a PEC do fim da escala 6x1 como moeda de troca, como uma espécie de vingança contra o Lula, para retalhar o governo Lula. A aprovação do texto era tratada nos bastidores governistas como a derradeira e mais valiosa vitrine eleitoral para tentar alavancar a imagem do Lula junto ao eleitorado. Ou seja, o Lula está desesperado para aprovar a PEC 6x1 porque ele vai usar essa PEC, se for aprovada, para fazer campanha, para fazer comício. Só que o Davi Alcolumbre já mandou recado antes das eleições: zero chance, eu não vou colocar para votação. Na última terça-feira, Lula e Alcolumbre participaram de um jantar fora da agenda oficial na residência do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A tentativa de selar a paz ocorreu após o estrago causado pela rejeição do nome de Jorge Messias, né, ao STF pelos senadores em abril. Na sexta-feira, interlocutores afirmaram à Gazeta do Povo que uma nova reunião entre o petista e o presidente do Senado está sendo articulada para acontecer já na próxima semana. Os aliados do governo apostam que Lula irá convencer Alcolumbre a liberar a tramitação da PEC da jornada 6x1, que é vista pelo Planalto como a principal vitrine da campanha petista do Lula, né, durante as eleições. E há quem diga que o Lula vai dar com a cara na porta. Muitos ali nos bastidores dizem que o Lula não vai conseguir convencer o Davi Alcolumbre, a não ser que o Lula tenha algo muito valioso para oferecer em troca ao Davi Alcolumbre. Deu para vocês entenderem? A não ser que o Lula tenha algo muito valioso para oferecer para o Davi Alcolumbre. O que seria, por exemplo? Vocês têm noção de que poderia ser? O que seria muito valioso para o Davi Alcolumbre para que ele mude de ideia e coloque para votação a PEC do 6x1? Vocês têm algum palpite? O que o Lula pode ter a oferecer para o Davi Alcolumbre? Eu tenho a minha leve opinião, mas eu quero ouvir a de vocês primeiro. Coloque aqui embaixo, aqui nos comentários, o que o Davi Alcolumbre quer em troca? Se é isso que ele está pretendendo. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, não tem notícia boa. Nova queda de helicóptero aconteceu e, lamentavelmente, 4 pessoas não sobreviveram, gente. O helicóptero cai em área de mata, né, na vista chinesa, e mata piloto e 3 turistas colombianas, gente. Meninas novas que tinham tudo, gente, uma vida inteira pela frente. Que notícia triste. 4 pessoas foram encontradas mortas após a queda de um helicóptero na região da Vista Chinesa, no alto da Boa Vista, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã de sábado. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h11 e localizou a aeronave em uma área da mata de difícil acesso. Confirmou 4 vítimas fatais. Todas, meu Deus, gente, tá? Morreram no local. As vítimas são o piloto da aeronave, Alessandro Rocha, e 3 turistas colombianas.
Meu Deus do céu, gente. O helicóptero é um Robinson R-44, operado pela Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Limitada. Na aeronave havia uma câmera acoplada usada para filmar o passeio panorâmico e pode ter flagrado o que aconteceu. O equipamento foi recuperado e será periciado. Tá aqui as vítimas desse trágico acidente. Aqui na tela, aqui para vocês, né? Ó, Alessandro Rocha, o piloto, Rótio Cubilos, de 59 anos, turista, né, colombiana, e avó de Sofia. Sofia Murilo, de 17 anos, turista colombiana, e Wendy Manrique, de 37 anos, turista colombiana, e mãe da Sofia. Meu Deus, gente, tá? 3 pessoas de uma família só. Inclusive, saiu aqui algumas imagens, essas que estão aqui na sua tela, gente. Que tristeza. Muito, muito triste. Avó, parece que mãe e filha não resistiram. Muito triste, gente. Meu Deus, olha que lindas meninas. Meu Deus do céu, gente, que tristeza. Eu não consigo nem imaginar, gente, a dor no coração de uma família ao receber uma notícia trágica como essa, né? Que Deus as receba de braços abertos e conforte o coração dos familiares, dos amigos que estão passando por esse momento muito triste. O Eduardo Bolsonaro acabou de postar um vídeo aqui nas redes sociais, simplesmente detonando e destruindo Lula da Silva e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? É simplesmente surreal e inacreditável a denúncia que o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer e acabou de revelar uma bomba contra Lula e contra Alexandre de Moraes, que vocês vão ficar de queixo caído. Assistam com muita atenção. É simplesmente inacreditável. Eu não estou falando dessas cenas aí, não. Essas daí você já está acostumado. São milhares de presos que foram condenados pelos mais diversos delitos saindo da cadeia no dia de saidinha do Dia dos Pais. Mas existe uma pessoa que está condenada, não é por tráfico, não é por corrupção, não é por homicídio, não é por nenhum crime hediondo e que não poderá ver os seus filhos. Sim, eu estou falando do meu pai, Jair Messias Bolsonaro. E não é nem comigo. No meu caso, o pedido de videochamada também foi rejeitado e eu estou proibido de falar com meu pai já tem mais de ano. Foi antes mesmo da condenação dele. No entanto, Moraes negou o pedido feito pelos advogados de Bolsonaro para poder ter uma breve visita de Carlos, Flávio e Jair Renan. E aí eu pergunto, o que merece um juiz desse? Que abusa do poder da sua caneta e utiliza do seu trabalho no topo do poder judiciário para perseguir um adversário político. Se isso te revolta, eu tenho uma boa notícia. Você tem nas mãos a chance de corrigir essa injustiça. E é elegendo o maior número de senadores de direita para o Senado Federal agora em outubro. Bem como tirar Lula, que é engrenagem essencial nesse aparato persecutório e nesse complexo industrial de censura. Conto com vocês, compartilhe esse vídeo aqui ao máximo, vamos fazer ele chegar ao maior número de pessoas, pois os próximos 2 meses vão decidir os próximos 4 anos. Um abraço, que Deus te ilumine e fique com Deus. É revoltante, né, gente, tá? Eu entendo perfeitamente, é um sentimento de revolta, né? Enquanto você vê aqui, ó, esses bandidos criminosos da mais alta periculosidade saindo aqui, gente, tá? Estão livres, leves e soltos aqui no Dia dos Pais, ao passo que nós temos Jair Messias Bolsonaro preso dentro de casa e sem poder ter nenhum tipo de contato com os seus filhos. É um nível, gente, de crueldade, de perversidade sem precedente, gente, tá? É surreal o nível de crueldade, de perversidade por parte do ministro Alexandre de Moraes em ter proibido, né, não ter autorizado que o pai Bolsonaro tivesse contato com os seus filhos aqui no Brasil. E o Eduardo fez essa pergunta e eu faço essa pergunta para vocês que são inscritos aqui nesse canal. O que merece um juiz desse, que toma uma decisão cruel e perversa dessa? O que merece um juiz como esse? Coloca aqui embaixo o comentário de cada um de vocês. Agora, gente, eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo. É um vídeo curtinho que vai
impactar a vida de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Eu quero trazer para vocês, gente, tá? A verdadeira pesquisa, tá? Eu quero mostrar para vocês o que é uma pesquisa de verdade. Não essas pesquisas aí feitas pela Genial Quest, que normalmente coloca Lula 10 pontos à frente, né, do Flávio Bolsonaro. Parem tudo que vocês estão fazendo. É um vídeo, gente, de 20 segundos, mas de um impacto sem precedentes. Agora, de uma vez por todas, vocês vão saber, vocês vão conhecer o que é uma pesquisa de verdade. Só assistam. Essa cantora aqui, gente, tá no meio do show dela. Ela parou o show para fazer uma pesquisa dentro do show dela. E ela pediu, gente, quem é Lula, levanta o braço. Aí depois, quem é Bolsonaro, levanta o braço. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Assistam. Agora vocês vão saber o que é uma pesquisa de verdade. Vejam só. A gente está aqui na cidade de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Vai finalizar. E eu quero saber de uma coisa. Quem aqui vai votar no Lula, levanta o braço. Quem aqui vai votar no Bolsonaro, levanta o braço. Essa é a verdadeira pesquisa. A gente está aqui... Essa é a verdadeira pesquisa. Essa é a verdadeira pesquisa. Olha lá, gente. Todo mundo com as mãos pro alto, né? Ou seja, isso aqui é uma verdadeira pesquisa, gente, tá? Isso aqui é uma verdadeira pesquisa. Vou até colocar de novo, vale a pena ver de novo. Esse vídeo aqui vale a pena ver de novo. Vejam a meia dúzia de gatos pingados que levantam o braço quando o nome do Lula é mencionado. E quando o nome do Bolsonaro é mencionado. É surreal, gente, o quanto o Bolsonaro, o clã Bolsonaro é amado. A gente está aqui na cidade de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Vai finalizar. E eu quero saber de uma coisa. Quem aqui vai votar no Lula, levanta o braço. Quem aqui vai votar no Bolsonaro, levanta o braço. Com isso aqui, gente, eu me faço a seguinte pergunta. Como que o Lula conseguiu vencer essa última eleição? Eu confesso para vocês que eu vou morrer e não vou conseguir entender como que o Lula venceu a eleição onde ele enfrentou o Bolsonaro. E aí, gente, vocês têm alguma explicação, alguma lógica para isso? Como que o Lula venceu o Bolsonaro? Depois disso aqui, é surreal, gente. Então vocês viram a diferença, né, de votos em Lula e a diferença de votos em Flávio Bolsonaro, na família Bolsonaro. Vocês viram a diferença, a gritaria que foi quando o nome Bolsonaro foi levantado? É surreal, gente, tá? Então, baseado nisso aqui, que é realmente uma pesquisa de verdade, a gente já sabe qual vai ser o resultado. E eu penso da seguinte forma, se o Lula e a Janja assistir esse vídeo aqui, vão ter um infarto fulminante. Vai ou não vai?